Olá, meu nome é Débora Villaneda, sou responsável pelo Departamento de Gestão de Pessoas aqui da Toledo Prudente e também sócia da consultoria Expertise. É uma honra estar aqui hoje para o primeiro Toledo Cast, o podcast para informar os colaboradores, os alunos e toda a comunidade. E hoje vai contar algumas novidades e vamos estrear com uma convidada muito especial que carrega no nome o legado da Toledo Prudente, a Maria Inês de Toledo Penac Amaral, ou a Maí, como é conhecida entre nós, que é natural aqui de Presidente Prudente, filha do seu Milton e da dona Marlene, é formada em fonoaudiologia, se especializou em audiologia e possui mestrado em distúrbios de comunicação pela PUC São Paulo. Na área profissional, deu os primeiros passos ainda na juventude na própria Toledo Prudente e, depois de formada, atuou nas duas multinacionais, sendo 8 anos na Siemens e foi docente do curso de fonoaudiologia na USP Bauru por 6 anos. De volta à empresa da família, hoje ocupa o cargo da Pró-Reitoria Administrativa e, ao lado das irmãs, a Carmen e a Zeli, seguem a missão deixada pelos seus avós e pais de entregar a educação com qualidade. A Maia é casada com o Sérgio Tibiriçá Amaral, que também trabalha aqui na Toledo Prudente como coordenador e professor do curso de Direito e tem 3 filhos, a Maria Fernanda, a Maria Eduarda e o Gabriel. A Maí aceitou prontamente esse convite que a gente fez para falar um pouquinho da sua história de superação, em alusão ao Outubro Rosa, que conscientiza sobre o câncer de mama e reforça o convite do autocuidado e prevenção para todas as nossas colaboradoras, professoras, alunas e a comunidade que irão nos ouvir. Para quem não sabe, a Maí passou por essa situação em 2013, né, Maí? 2012. 2013 foi o tratamento. 2012 foi o diagnóstico e cirurgia. Maí, conta para nós quais foram os primeiros sintomas que você descobriu a doença. Bom, vamos lá. O curso que eu me formei é fonoaudiologia. Me chamou a atenção a Débora engasgar com o nome do curso, porque o meu pai, quando eu era estudante, quando eu escolhi esse curso, isso, a hora que você falou, me veio na memória a saudade dele e tudo. Ele falava assim, como chama mesmo aquele curso que você faz? Fonocudologia? Eu não, pai, fonoaudiologia. E até a fonoaudiologia tem a ver um pouco com como eu soube, né? Que foi a sua pergunta agora. Como que eu soube? Foi essa quais foram os primeiros sintomas? Isso. Então, exatamente. Não teve primeiros sintomas. Eu não senti absolutamente nada. Eu não tinha nem ideia, nem noção, nem expectativa nenhuma, medo, receio. Nada de que eu pudesse ter um câncer de mama. Não tinha história na família e não tinha sintoma nenhum. Mas eu, periodicamente, fazia consultas. Depois dos 40 anos, eu estava com 47, eu ia completar 47 anos, eu fazia o check-up com o meu ginecologista anual, e justamente por eu ser fonoaudióloga e por eu saber da importância da especialização da pessoa que tem naquela especialidade, eu não ia só no ginecologista. Depois dos 40 anos, quando começou a ser recomendado que se fizesse também um acompanhamento da mama, eu ia no ginecologista e na mastologista. Porque como fonoaudióloga, eu achava assim, o pediatra tem que atender a criança enquanto um todo. Mas se fosse uma questão de ouvido, eu queria que a mãe procurasse um otorrino para chegar para mim o paciente com diagnóstico precoce de uma deficiência auditiva. Então, houve uma influência na minha atitude, porque eu fui naquele ano fazer meu periódico lá, vamos dizer assim, no ginecologista e fui também na mastologista. E tive não foi bela, não foi gratificante, foi uma surpresa estrondosa de saber que eu estava com um câncer de mama num exame de rotina. E eu destaco isso porque o meu ginecologista, fui eu que dei a notícia para ele. Eu que levei o meu exame, que a masto tinha feito, e ele ficou chocado. E ele olhava o exame e falava assim, mas como assim? Porque
pela mamografia, tava ok. Não iria identificar porque era muito pequenininho. Mas justamente por eu também ter ido na masto, a masto teve cuidado de... Ela falou assim, podia ser 50% sim, 50% não. Então, o que ela fez? Ela pediu um ultrassom. Mesmo ela pedindo mais exames, mesmo ela pedindo uma corebiópsia, eu achava que não era nada. Eu saí da corebiópsia e fui pro salão arrumar o cabelo, porque eu não ia poder mexer o braço. Aquelas bem alienada. Enfim, então eu acho que é importante pensar isso, em também fazer consultas com o especialista da área. O exame, o autoexame é importante, sim, mas nem sempre você vai identificar no autoexame. E eu não sei falar de sintomas, porque isso não foi uma coisa que aconteceu comigo, né? Não era perceptível, ele era muito pequenininho. Quando a gente identificou, tinha 1 centímetro, 1,3. E também tinha uma ilusão assim de que o tamanho significaria a gravidade. Então, como ele é muito pequenininho, não vai ser nada. E não é assim, tá? Ele pode ser muito pequenininho e muito agressivo. Mas e como que foi sua reação quando você soube? Choque. E da família? Não, na verdade foi assim. A hora que eu soube, foi um choque, um impacto, assim, uma coisa de... peraí. Mas imediatamente a minha primeira pergunta foi: o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Não foi... Foi, para onde vamos? E imediatamente a minha médica começou a procurar o médico, o telefone, da onde que ela queria que eu fosse. A gente já começou a agendar consulta. Fazer um ataque estratégico, um plano estratégico para se resolver. Como é que a gente ia fazer? Se eu ia para cá, se eu ia fazer uma consulta fora de Prudente. E claro, ela virou e falou assim: cadê o Sérgio? Sérgio é meu marido, né? E ela falou: cadê o Sérgio? Eu falei: o Sérgio está na faculdade, está dando aula. Manda uma mensagem para ele. Aí eu falei assim: mas ele vai dar aula, vai ficar a noite até toda. às 11. Não, era de manhã. Era 9 horas da manhã, mais ou menos. Ela falou assim: eu espero ele. Ele vem às 11 horas que ele sair e eu vou atendê-lo, tá bom. Aí eu mandei uma mensagem pro Sérgio assim: oi, você... Ele falou, eu falei: preciso de você. Eu falei: preciso de você. No que eu falei preciso de você, ele já... O que foi? Eu falei: não, você pode vir aqui comigo na Assunção às 11 horas? Ele falou: estou indo agora. Ele estava aplicando prova. A Odila, que trabalha com a gente há muitos anos, estava com ele. Ele pediu para a Odila ficar. Acho que ele, pelo preciso de você, ele percebeu. E foi... Imediatamente. Aí recebeu a notícia, ficou passado. Mas a doutora Assunção, maravilhosa, uma querida, uma amiga também, enquanto ela me acolhia, o Otávio, o marido dela, que também é médico, já catou o Sérgio, já acolheu o Sérgio, levou o Sérgio para outra sala. E eu falo para a doutora Assunção que ela teve câncer uns 2 anos e meio antes de mim, de mama também. Então eu falo que ela foi uma pós-graduação para saber cuidar da gente, para saber lidar com a gente e com as nossas emoções. Mas assim, primeira reação foi mesmo choque, mas eu não fiquei paralisada. Entendi. Imediatamente eu perguntei para ela: o que eu tenho que fazer? Como que eu tiro isso de mim? Porque eu não falava meu tumor, Não pegou posse. O tumor que está no meu corpo, não era meu. Não era meu, não me pertencia e eu precisava agir e fazer o que precisava ser feito. Então, essa foi a primeira reação. O Sérgio, sei que foi acolhido lá pelo Otávio, não sei detalhes de como ele viveu isso, mas eu acho que lá ele desabou para manter a pose na minha frente. E nós saímos dali, a Assunção explicou tudo, já agendamos a consulta com o médico que ela tinha nos recomendado. Eu quis ouvir um especialista, né, um cara em São Paulo e tal. E aí nós, na frente do consultório, o Sérgio falou assim: vamos para casa, o que você quer fazer? Eu falei: não, eu tenho hora marcada para tirar a sobrancelha. E eu vou tirar a sobrancelha. E lá fui eu, Padélia, tirar minha sobrancelha, pensando com a cabeça a mil, né? E fui. Engraçado hoje e tal, mas foi assim, foram as minhas reações. A vida continua, bora lá. Aí de lá eu fui para a porta da escola pegar as crianças, porque era horário de pegar as crianças no colégio. Encontrei uma amiga minha, uma super amiga minha, e contei para ela.
Diz ela que logo dali ela voltou para casa dela com os filhos, entrou no banheiro e despencou a chorar. Mas na minha frente ela segurou a onda. E eu dei a notícia para ela, né? E então foi a primeira pessoa, assim, depois do Sérgio, foi a Cristina, minha amiga, Cristina Dallari, que eu contei. Aí fui para casa e isso foi uma coisa muito importante que a Assunção falou para mim. A Assunção me falou, conte para os seus filhos, não esconda nada. É importante que eles saibam por você. Sabendo por você, eles vão saber o tamanho real. Às vezes vocês querem poupar e eles vão saber do mesmo jeito. E aí vem uma fantasia. Não sei se foi com essas palavras, mas foi o que eu interpretei, o que eu acabei fazendo. Aí fui para casa, o Sérgio chegou, nós almoçamos. Terminamos de almoçar, o Sérgio falava assim, e aí? Eu falei, calma, vamos terminar de almoçar. Terminou todo mundo de almoçar. Eu falei, criançada, é o seguinte, eu tenho 3 filhos, né? Na época, Maria Fernanda acho que estava com 16 anos, né? O Gabriel estava com 10 e a Maria Eduarda com 14 anos. Exatamente, 16, 14, 10 anos. E eu contei, aí eu falei, olha, eu fui no médico, tô com um tumor no meu seio, é pequeno, é um câncer, mas vamos tratar, vai ser tudo tranquilo. E aí fui muito franca, muito assim, contei. Aí cada um teve a sua reação. A Maria Eduarda despencou a chorar compulsivamente, que não tinha quem parasse. Maria Fernanda também se abalou, chorou, mas acalmou. O Gabriel levantou da mesa, pegou a raquete de ping-pong dele, a bolinha de ping-pong, andou para lá e para cá batendo a bolinha. Aí virou para mim e falou assim, mãe, isso aí não é igual a tia Maria Paula, que era uma amiga de faculdade, que um mês antes eu tinha ido para Ribeirão com ele num campeonato de tênis e ele conheceu essa minha amiga que estava finalizando o tratamento de câncer. Ele foi nos visitar. Então eu falo, tudo é tão bom, porque aquilo para ele falava assim, a tia Maria Paula estava bem. A Maria Paula estava careca, tinha acabado de levar toda aquela bordoada, mas ela estava bem. Né? Então foi isso que ele guardou de positivo. E eu falei, é igual da tia Maria Paula e vai dar tudo certo. E aí fui acalmar as meninas e tal. Mas essa atitude de contar, eu tive com todo mundo. Então, eu comecei com os meus filhos, meu marido, essa minha melhor amiga, que foi a primeira que eu encontrei, os meus filhos. Aí, quando eu cheguei no trabalho, depois do almoço, o Sérgio já tinha contado, minhas irmãs já estavam tudo passada, né? Todo mundo já tinha algumas pessoas sabendo. Mas eu fiz questão de contar e nos setores, né, no departamento, dar notícia. E eu sempre procurava falar assim, olha, eu tô com um tumor, um câncer, ele é pequeno. Uma atitude meio positiva. Eu acabava consolando as pessoas, sabe? Mas eu acho que quando eu consolava as pessoas, eu me consolava também. Né? A gente se cura na fala. Acho que sim, porque é mental e não é só isso. Porque não foi isso que me curou. Tem tanta gente que é positiva e que enfrentou tudo isso de outra forma, ou melhor, os caminhos não foram os mesmos que o meu, não estão mais aqui, ou não conseguiram vencer a doença, tiveram outros trâmites para passar, ou tiveram reincidiva, que é uma coisa que todo mundo está sujeita. Eu vou completar agora, em 14 de novembro foi o diagnóstico. Então, dia 14 de novembro agora de 2022, 10 anos que eu soube o diagnóstico. E 29 de novembro, 10 anos que eu fiz a cirurgia. Foi muito rápido, então, mãe? Foi no mesmo mês? Foi. Isso eu não fiquei paralisada. Eu realmente, o que eu tenho que fazer? E foco nisso. E fui. E tem que fazer cirurgia. Eu não fiquei pensando. Eu fui ao médico, tive confiança nele, gostei. Me coloquei à disposição. Eu só não fiz a cirurgia mais rápido, porque teve 2 feriados, que foi 15 de novembro e 20 de novembro, que feriado em São Paulo, Consciência Negra. Consciência Negra, que acho que lá em São Paulo era feriado, aqui não era naquela época, mas lá era então eu demorou mais para eu conseguir a consulta. Eu consegui na consulta com o Dr. Alfredo dia 23 de novembro, dia 29 eu estava dentro do centro cirúrgico operando. Então foi bem rápido mesmo.
Eu acho que isso também é importante, porque às vezes você fica esperando, apesar de que ele falou para mim, olha, se você quiser esperar passar as festas e operar em janeiro, tal, e o Sérgio e eu na hora falamos, não, queremos agora. A gente queria assim, isso não nos pertence, tira da nossa cabeça e vamos embora. Então foi bem assim, sabe? E o que mudou na sua vida? Como que você se vê hoje, assim? Hoje, quer dizer, muda muita coisa. Você passa por um negócio desse, você não passa incólume, não tem como passar. Mas assim, o que mudou imediatamente, não mudou nada, né? Esse diagnóstico foi numa quarta-feira, quinta era feriado, sexta de manhã nós fomos fazer um monte de exame no laboratório e à noite ia ter uma festa de formatura da medicina, uma festa particular de uma pessoa muito querida. E o Sérgio virou para mim e falou, olha, eu já avisei que nós não vamos. Eu falei, como assim não vamos? Por quê? Ai, achei que você não ia querer. Eu falei, eu não tinha nada ontem e continuo sem nada hoje. Eu não tô passando mal, eu não tô ruim. Eu tô viva. Eu vou viver enquanto eu estiver viva. Então eu falava assim, eu ainda não morri, falei pra ele. Não me poupe. Não me poupe, aliás. E não me poupe e não me prive. Eu não queria ser privada. E lá fomos pra festa. Realmente foi... eu me diverti, minhas filhas foram e tal. Mas as pessoas ficam chocadas. As pessoas não sabem como reagir com como você, lidar. Como conversar. Fica todo mundo assim, a palavra... Câncer é muito pesada. Isso foi uma coisa também que eu tive cuidado com os meus filhos, principalmente o Gabriel, que era o mais novo, que eu falava assim, filho, você vai ouvir muita coisa, tirem as dúvidas comigo. Falei pros 3. Com o Gabriel com mais cuidado, por causa que era mais novo. As pessoas vão assustar, vão ter reação assim. Pergunta pra mamãe, tudo que você ouvir, que você tiver medo, vem conversar com a mamãe, com o papai e tal. E eu acho que isso foi bem importante, porque uma vez uma amiga me ligou, falou, olha, a Maria Eduarda escutou alguma conversa aí, você no telefone, e eu vi ela conversando aqui em casa com a filha da minha amiga, e ela tá com medo de você morrer, disso, daquilo, ela tá confundindo um pouco as histórias, né? Aí, então, assim, eu falava, Duda, vem cá, vamos conversar, o que tá acontecendo? De colocar real, ser realista, ó. Mas é do tamanho que é. É ruim? Mamãe vai passar por uns perrengues? Vai. Como que nós vamos sair lá do outro lado? Não sabemos, mas vamos com fé, vamos com isso. Então, acho que essa coisa de ser verdadeira, de compartilhar, isso foi importante. Queria, talvez, eles falarem como foi para eles, né? Mas para mim foi. E aí a gente foi lidando com... Acho que eu me perdi. Qual que era a pergunta? Não, dessa parte, o que mudou na sua vida, tá. Então, aí eu falei, imediatamente não mudou nada, porque eu continuei levando a vida que eu tinha. Eu continuei indo pra festa, passeando, fazendo, sendo positiva e etc. Ao longo do tempo, te dá uma chacoalhada, né? Você, por que isso? Por que eu tô passando? Não é porque, é para quê. Então, nesse para quê, você faz uma prospectiva, né? Primeira coisa que eu senti assim, a cirurgia, a retirada do nódulo, a reconstrução da mama, isso é uma coisa, assim, não é... Para mim foi tranquila. Perder o cabelo não foi um problema. Teve algumas coisas assim que eu lidei muito bem. Mas você tem o aspecto da quimioterapia que pode ser uma bomba, né? Uma amiga falou pra mim que é que nem uma bola de fogo que entra numa floresta e ela queima tudo. Ela não queima só o que precisa ser queimado, né? Então, é um mundo que você fica arrasada lá dentro, o organismo, essas coisas. Então, passei mal, não querer comer as coisas, sentir enjoo, emagrecer, fraqueza, mal-estar. Eu falava que era uma gravidez de elefante, porque tinha um monte de sintoma ruim e tal, e vai, e aquelas horas de... Tudo aquilo que vem junto. Então, essa parte da químio foi bem pesada, foi bem difícil e mexeu muito com a parte alimentar. E isso foi uma das mudanças positivas, porque eu melhorei muito a minha alimentação. Né? Entendi. O que causou? Por que eu tive? Não sei. Não sabe até hoje, né? Não sei, não vai saber. Não, eu sempre achava que era casos genéticos, de pessoa com história genética, de mais casos na família. E quando eu descobri que só 10% dos casos de câncer de mama
são de pessoas com história genética e família. Os outros 90% não têm essa relação com família. Então, isso me surpreendeu. E aí eu comecei a alimentação, que será? E nisso eu tirei da minha vida algumas coisas. Por exemplo, Coca-Cola, eu tomava desde o café da manhã. Hoje eu não suporto Coca-Cola, eu não suporto o sabor, e eu era viciada, tomava então, assim. Isso foi uma mudança positiva que você teve. Também foi positiva a questão assim de não comer alguns legumes, verduras e me arriscar mais no alimento, porque eu sou muito seletiva, então melhorei muito a qualidade. Eu tive agora, 2 semanas atrás, um encontro de turma de faculdade de 35 anos de formada. E as meninas, as 3 que moravam comigo, minhas irmãzinhas de alma, nós somos em 4, nos encontramos, ficamos juntas o fim de semana, saímos para almoçar, jantar, tomar café da manhã, que etc. delícia. E elas falaram, quem te viu, quem te veio, amiga? Eu falei, tem verdinho no seu prato. Que prato colorido, você come, você isso, você aquilo. Eu falei, mudei bastante, né? E é gostoso porque nesses 35 anos a gente sempre teve presente uma na vida da outra, né? Mas nesses 40, né? Já são 40 anos de amizade. E a gente ainda fez esse comentário. E realmente isso também foi uma mudança positiva, essa questão alimentar. Exercício, confesso que é uma coisa forçada. Mas tá fazendo, tem um genro que Meu genro Anderson, maravilhoso, lá eu vou, faço, né? Hoje mesmo, depois daqui, eu vou para lá ter aula com ele. E então é importante, né? As caminhadas, os exercícios, peso, né? Então, assim, acho que esse aspecto foi positivo. Entendi. Eu busco, né? Não amo fazer exercício, não, mas desde então eu faço. Também voltei para terapia, fui fazer terapia. Durante, Maí, ou depois? Não, foi assim, em janeiro de 2013, logo depois da cirurgia, tá? Quando eu voltei a começar a químio, eu comecei a voltar. É maravilhoso. Eu falo voltei porque eu tinha feito terapia lá atrás, quando eu morava em Ribeirão Preto, solteira, sozinha. Eu fiz uns 2 anos de terapia, parei. Já fazia... quantos anos? Eu estava com 47, fazia uns 20 anos que eu não fazia terapia. Uns 17, 20 anos. Aí eu fui fazer, e eu acho que isso foi muito importante para trabalhar muitas emoções, muitas coisas, né? E você se perceber. Workaholic, trabalhava demais, queria dar conta de tudo, queria fazer tudo, controlava tudo. Se é isso, se é aquilo, não sei. Mas você dá um outro valor, você começa a querer... Uma perspectiva nova, né? Nova. Uma coisa que incomodou muito a mim, eu acho que deve incomodar outras pessoas que passam pelo que eu passei, pelo que nós passamos, né? Quem vive isso, é um pouco de... O que eu fiz, sabe? Para merecer isso. Não é nem para merecer. Para causar isso. Uma coisa meio de culpa. O que eu fiz errado? É o meu jeito? Aí vem aquelas teorias psicológicas de que tudo é psicossomatizado, que você quis, você produziu isso. E aí eu falo, e uma criança que tem um bebê, que nasce e tem um negócio? Peraí. Então... Isso eu acho complicado. Porque para mim era uma coisa que me incomodava, me incomoda. Me incomoda você é guerreira. Todo mundo é guerreiro. Entendeu? Todo mundo é guerreiro, todo mundo luta por alguma coisa. Eu não sou mais ou menos que um ou outro. Não é porque eu fui guerreira que eu tô bem, que graças a Deus eu não tive... Vai completar 10 anos, eu não tive reincidiva até hoje. Eu tive que me submeter a 7 meses de quimioterapia. Foi aquela quimioterapia pesada. Eu perdi cabelo, eu perdi... emagreci, fiquei abatida, aquela coisa. Depois engordei, porque depois tem uma fase que você incha, passava mal, foi complicado, teve as coisas. Depois eu tive que fazer a radioterapia, depois eu tive que fazer a reconstrução de novo. E tudo, você fica muito cansado, você tem uma astenia, que é um cansaço absurdo, que é consequência da quimio, do organismo. Até hoje eu vou tirar... fazer exame de sangue, tem que tirar o sangue, é difícil pegar minha veia. Entendi. Porque as químios que eu fiz, elas endurecem as veias, e aí fica por baixo. E as coisas assim, umas consequenciazinhas que não é nada.
Eu tomo bloqueador de hormônio, que é um remédio que também traz algumas outras desconfortos, mas são coisas convivíveis que eu tenho que ter gratidão porque eu tô aqui. Mas é tudo muito individual, eu acho, cada como processo, cada um passa por isso, né? Como cada um lida. Eu lidei dessa forma. Ô, Maí, você falou da parte de compartilhar. Até você escreveu alguns capítulos que você comentou comigo da sua história. Como que veio? Quando eu recebi o diagnóstico, a Assunção me falou de uma pessoa que poderia me receber, que era a Roseli. A doutora Roseli, ela é médica, ela é oftalmologista, ela tinha passado por isso uns 4 anos antes. Ela operou com o mesmo médico que eu operei em São Paulo. E a Roseli me recebeu na casa dela. E a gente ficou umas 4 horas juntas, 3h30 à noite, um dia. Ela foi maravilhosa. Contou, dividiu, compartilhou de experiência dela. E aí é legal você ver uma pessoa assim que passou por isso e que tá bem. Te dá esperança. Você fala, que nem o Gabriel falou pra mim, mãe, não é igual a tia Maria Paula? Tá, eu tinha Maria Paula, mas a Maria Paula tava lá em Batatais, perto de Ribeirão. E então eu fui conversar com a Roseli e ela compartilhou tudo. De exame, médico, custo, o que sentiu, como que foi, o cabelo, a peruca, o caíro, não sei o quê. Um monte de coisa, contou episódio, e foi muito legal isso pra mim. Então, quando eu passei por tudo isso, acabei o tratamento, né, ou ainda estava numa parte do tratamento, eu comecei a ser abordada por pessoas próximas. Ai, fulana tá passando por isso, e o jeito que você lidou, você é tão positiva, você é tão assim. Tinha gente que falava assim pra mim, teve o Edson mesmo, professor Edson Freitas, ele falava assim, Marinês, eu encontrava com o Sérgio estava arrasado. Eu falava, pronto, a Marinês tá morrendo. Aí eu encontrava com você tava exuberante. Eu falava, eu não morri ainda, então enquanto eu não morrer, eu vou viver, falava pra ele. E o Sérgio, claro, ele ficou muito abatido, ele foi super parceiro, ele não me deixava sozinha. Ele foi até demais, porque tinha hora que eu falava, ele tinha que sair, ele tinha um compromisso. Ele falava, não vou, não queria me deixar, não saía sem mim. A minha turma também foi muito legal, porque a gente começou a fazer jantares nas casas para eu poder ir ficar. Nossa turma de sábado à noite para eu poder deitar. E eu falava para as meninas, ai, que bom, porque aí o Sérgio vai, se eu for, ele vai. Então, assim, e aí eu comecei a ser solicitada para apoiar alguém. É claro, eu fui apoiada e apoio até hoje. E aí algumas pessoas, quando vinham conversar comigo, ai, desculpa, eu tô te incomodando. Eu falava, não, hoje eu tô te ajudando, amanhã você vai ajudar alguém. Exato. É uma corrente do bem, a gente vai... Nunca acaba. Nunca acaba. Vai ter trocas, vai ter outras pessoas e tal, e você vai poder fazer isso. Então, a minha sacola de peruca circulava, aliás, eu não sei onde tá. Alguém não sei mais quem que ficou, se alguém ouvir, lembrar e tal, lembrem que é bom, não precisa me devolver, mas faz rodar. Eu tinha também uma sacola de bonezinho, de chapeuzinho, um chapeuzinho bonitinho que eu comprei, porque quando o cabelo foi cair e tal, eu comprei 3 perucas. Não, eu comprei 2 e ganhei uma. Eu comprei uma loira, uma ruiva e ganhei uma de uma prima minha. Eu lembro pra você de ruiva. Mas eu usei assim, pouquíssimo, foi bem assim. Eu lembro. Eu falei, eu vou brincar de boneca, vou trocar essas perucas aí, cada dia eu vou estar com um jeito. Mas, gente, quem disse que morando em Presidente Prudente, no calor que era, né? Porque não é mais, né? Tá estranho, tá diferente. E eu tô de casaco, né? Mas era muito calor e eu não aguentava a peruca. Então, eu até botava a peruca, saía de casa e arrancava a peruca. E eu lembro que a Tainã, minha sobrinha, ela falou assim, tia, você tem uma cabeça com formato bonito. Você vai ficar bonita, careca. E eu acho que ficou mesmo, ficou legal. E aí, o que eu fiz? Eu abusava do sorriso, aprendi a fazer maquiagem. A Letícia, minha querida maquiadora, foi em casa, me deu uma aula de como eu me maquiava, me ensinou. E que eu não me maqueio mais, eu não passo nem batom. Letícia, volta, Letícia. Mas naquele... Não, eu maquei pra dia de festa, né, Lê? Mas assim, Foi a sua estratégia. Naquele período eu fazia a sobrancelha com lápis, eu cuidava de um negocinho aqui. Porque, gente, cai tudo. Cai sobrancelha, cai cílios. Aí um dia no supermercado, a mocinha do supermercado do caixa falou, posso perguntar uma coisa? Eu falei, pergunta.
Cai lá embaixo, cai tudo, porque acho que é curiosidade. Falei, você fica depenada, você cai todos os pelinhos do braço, de todos os lugares. Então, eu apelei para maquiagem nesse período, eu dou risada porque assim, passou e hoje eu não uso maquiagem, eu só me maqueio se eu for ter uma festa, uma coisa assim, mas serviu muito e foi uma estratégia legal. E sorriso. E naquela época tava na moda os maxi escolares, então colocava uns colar, colocava umas coisas e vambora. Muito bom. E o que significa o Outubro Rosa para você? Quando você vê anualmente essa data, esse período, né, esse mês? Eu acho que o Outubro Rosa marca e faz que a gente alerte para todo mundo, né? E apesar de que eu acho que isso é contínuo, é o tempo todo, não é só em outubro que se descobre, mas é importante ter essa data, né? E que nem eu falei de compartilhar, eu transmiti muita coisa para as pessoas a qualquer mês do ano. Em outubro eu compartilho os meus stories, as coisas, os meus depoimentos, as coisas que eu passei, porque foi, né, quando o meu primeiro exame foi 29 de outubro e é uma época que marca, então você fala no assunto. Mas eu acho que é vital, é importante que tenha algo que alerte as mulheres e que todo mundo procure cuidar. Infelizmente, hoje tem acontecido com mulheres bem mais jovens, novas, né? Então, na minha época, né? Como se eu não fosse dessa época agora. Mas quando eu tava lá com os meus 40 anos, era só a partir dos meus 20, 30 anos, não se falava nisso. Era só a partir dos 40. Que você tinha que começar a preocupar. Hoje, não. Hoje isso está mais premente. Eu acho que você sentir a sua mama, apertar, perceber, é importante, mas é importante também os exames, a avaliação. Vocês viram, eu não tinha sintoma nenhum, eu não tinha caso na família. Detalhe, eu tinha ido ao médico em abril de 2012. Eu tinha feito todos os exames em 10 de abril de 2012 e não tinha nada. 6 meses depois, eu fui fazer e tive. Por que você fez 6 meses depois? Porque era meu aniversário, outubro, e eu falei assim, chegando meu aniversário, eu vou fazer minha bateria de exame e vou regular de novo, que meu check-up é sempre em outubro. Porque esse ano eu fiz em abril, mas eu vou aproveitar agora. E também eu já estou fazendo 47 anos, vai que eu entro na menopausa. Vamos lá conversar com o médico. Isso me ferrei. Aconteceu. Me ferrei nada. Que bom, porque em 6 meses apareceu e eu já identifiquei. Então, acho que o diagnóstico precoce também é muito importante. Quando o médico terminou minha cirurgia, ele entrou no dia seguinte, ele foi no quarto me ver, e ele falou assim, olha, ele estava correndo muito rápido, mas nós paramos ele. Até acho que aquela recomendação dele de que eu poderia esperar para operar em janeiro, ele falou, graças a Deus você quis operar antes. Porque, apesar de ser pequenininho, ele era muito agressivo. Meu marido, eu lembro que na época, né, a gente faz a biópsia lá na cirurgia, né, tem um estoquímico, um monte de coisa, e você espera lá 1 semana, 10 dias para sair os resultados. Aí nós íamos ao consultório para saber. E a princípio, a perspectiva era, não, é pequenininho, descobriu agora, então vai tirar e pronto. Vai ser, eu falava pro povo, não, gente, eu vou fazer uma plástica, vai ser que nem uma plástica, tal, não é nada. E não vai ter nem que fazer químio, provavelmente vai ser tudo de bom. Aí o Sérgio falava, tudo vai depender do sobrenome do tumor. Aí, quando saiu o sobrenome do tumor, o Sérgio, o médico falou, né, olha, é isso, é reagente, aqueles monte de coisa que a gente não entende nada. Resumindo, o Sérgio virou e falou assim, o sobrenome é fudido. Eu tive que passar pelo protocolo completo, né? Tirei a mama toda, porque você pode tirar o quadrante, mas no meu caso tinha que ser a mama toda. Tive que fazer esvaziamento axilar, tirar os linfonodos, 50 linfonodos. Então, linfonodos são umas glândulas que a gente tem embaixo do braço.
que são responsáveis pela defesa e no caso, se tiver comprometida, é porque ele tentou sair da região da mama para metástase em outra parte, não saiu, mas já tinha 5 linfonodos comprometidos e com isso ele fez um esvaziamento axilar. Então, assim, o protocolo do que eu tive que fazer foi bem pesado, sabe? Mas acho que encarar de forma positiva. Fez a diferença. Ajudar as outras pessoas, que nem você falou, compartilhar com as outras pessoas. Que é o que você está fazendo hoje, mais uma vez, né? Eu atendi, é verdade. Eu conversava, saía para tomar café, recebia na minha casa, levava material para várias pessoas. E isso, infelizmente, aumentou muito. E aí, há uns 4 anos atrás, eu acho que foi, eu tive uma amiga que procurou e eu comecei a falar as coisas para ela, tal. Acho que faz menos, acho que foi em 2019, 2018, não sei. Entre 18 e 19 que eu fiz isso. Eu peguei e comecei a escrever sobre cada fase, que nem você perguntou, como você soube o diagnóstico? Como que isso? E aí eu comecei criando uns capítulos. Como se fosse um livro. Como se fosse um livro. Com uma ideia de que um dia, quem sabe, mas não fui atrás de publicar, de fazer nada disso, não. Mas aí eu comecei assim, o primeiro capítulo, vida sobe e desce. E ali eu falo do que... Como que o que eu sinto, como é que foi, como que eu fiquei sabendo que eu estava com câncer e tal. E assim eu fui. Depois eu criei como eu descobri, sabendo o diagnóstico, absorvendo o fato, contando para os filhos, aí vida que segue 2, a consulta em São Paulo, como decidir se vai fazer quadrante ou total, radical, porque às vezes você tem que escolher não, né? Você vai ouvir o médico, mas é uma escolha. É uma escolha, sim, porque eu tive amigas que era recomendado quadrante, ela não, eu quero tirar tudo. Eu tive pessoas que falaram assim, não, eu tive numa mama só, eu quero tirar as 2. Eu conheço pessoas que não tiveram nada, mas de medo quiseram tirar as mamas. Então eu falo sobre isso num outro capítulo. Aí sobre reconstrução, se faz a reconstrução antes ou depois, porque se recomenda às vezes que não se faça de cara a reconstrução, porque na hora que você fizer a radioterapia, a radiação estraga a reconstrução, gente, é a plástica. Só que é uma reconstrução mesmo, porque tá tudo ferrado ali, né? E se faz a simetrização. Então, cada coisa que eu tive durante os passos lá, tomada de decisão e tal, eu fui transformando em um capítulo e discorrendo aquilo que eu falava para a pessoa quando ela me perguntava. E quando eu chorei foi uma coisa muito assim... marcante, mas... Foi. Porque eu recebi o diagnóstico e fiquei enfrentando tudo, a forte, a superwoman, aquela que dá conta, que acalma todo mundo, que assume, toma a frente. E aí passou a primeira semana, a segunda semana, fomos para São Paulo, fizemos a consulta, voltamos para Prudente e iríamos para São Paulo na quarta-feira, que a cirurgia ia ser na quinta. Na terça-feira, na hora do almoço, eu saí para levar as crianças no inglês e tivemos que voltar, que uma esqueceu alguma coisa. Em que nós voltamos, eu atropelei o cachorrinho, quer dizer, ele me atropelou. Um cachorrinho da minha vizinha. Entrou na frente. Ele foi correr atrás. Eu já tinha passado, ele foi pro pneu do meu carro lá de trás. Entendi. E ele saiu de trás de uma árvore depois, né? O povo viu. E atropelou esse cachorro. E foi um momento muito pesado. Porque tinha uma criança que saiu da casa desesperada, gritando, né? Enlouquecida por conta do cachorrinho dela, com toda razão. E depois esse cachorrinho teve que ser sacrificado, foi pro veterinário e tal. A família levou e eu fui pra minha casa e eu fiquei arrasada. E a irmã dessa criança, eu tinha contato com ela porque ela era aluna aqui, ela tinha se formado, era amiga, eu tava aluna ainda, eu não lembro. Eu sei que o Sérgio falou com ela e depois eu falei, liga para saber do cachorro e tal. E foi aí que eu chorei. Foi depois desse episódio, desse evento, que eu
pus tudo para fora, né? Porque foi muito difícil, né? A dor da criança e tal. E também foi muito legal, porque aí eu sei que à noitinha eu fui lá e levei na casa dela um livro que é do Léo Buscaglia, que fala a história de uma folha. Não sei se você conhece esse livro, não é conheço. Interessantíssimo. Eu já dei para várias pessoas quando elas perdem alguém importante, porque a história de uma folha, ele faz essa relação. É um livro infantil, mas que conta, né, as estações do ano, né, primavera, verão, inverno, outono, e aí o cair da folha, o tarará, que é o morrer, né? E eu dei para ela. E depois eu sei que ela foi na minha casa, eu não lembro mais a ordem dos fatos, mas ela foi em casa também para falar boa viagem, boa cirurgia. Porque eu falava assim, gente, eu vou operar, e aquele pessoal todo com raiva de mim. E assim, não era minha culpa, mas... Poxa vida, bem na semana, né? E se atropelar e o cachorro morrer, e amanhã a faca, amanhã eu tô lá no centro cirúrgico, não sei o quê. Então foi assim, impactante. E esse momento parece que tirou a tampinha bem. E aí eu chorei muito. Foi um momento assim que eu acho que eu botei toda a emoção. Veio a vulnerabilidade fora, à tona, né, mãe? Lavei a alma. E aí, esses capítulos todos que eu fui escrevendo, por que eu comecei a escrevê-los? Porque eu falei, peraí, tô falando disso para fulana, deixa eu escrever sobre isso. Aí, quando alguém me liga hoje e fala, eu queria saber sobre isso, eu falo. Eu não tenho tempo, às vezes, para acolher todo mundo como eu gostaria. E a pessoa também não tem tempo, às vezes, para ficar comigo, porque eu falo bastante. Então, eu vou mandando os capítulos para a pessoa, entendeu? Olha, tá aqui. Você quer saber disso? Ó, eu escrevi isso sobre isso. Se a pessoa quer, eu mando mais coisa, mando tudo. Né? Se a pessoa não quiser, eu mando só daquilo, né? E aquele negócio que eu falei de que você ajuda e depois você vai ajudar, você é ajudado e depois você vai ajudar, é fato, né? Já tive amigas, né, que viraram amigas, que é a minha turma do peito, vamos dizer assim, né? Que me falam, eu tive mesmo, eu já orientei, fiz isso, né? E eu lembro também uma situação assim mais difícil que eu acho que eu passei em tudo isso, foi na químio. Eu geralmente ficava num quarto sozinha e tal, mas às vezes eu ficava na sala lá com todo mundo. E eu fiz 2 amigas nessa sala comunitária, que todo mundo ficava na poltrona. E uma delas foi a Débora, e a gente conversava muito. A Débora era uma graça, era uma menina nova, ela estava com 29, 30 anos, acho que ela estava com 30. A Débora teve muito nova o câncer. Também foi de mama, mãe? De mama, e voltou, acho que ela teve com 20, 21. Entendi. E voltou. E a gente passou a gente ficou junta mesmo, acho que foi um dia, uma químio, 2 no máximo que a gente ficou junto. E tinha uma outra também, que essa daí, Elisa, eu tive contato com ela antes por WhatsApp. Não era nem o WhatsApp naquela época, né? Era o, sei lá, por Messenger, alguma coisa assim. E ela até me deu uma receita para tomar um negócio para proteger o estômago, porque ela trabalhava, ela era contadora de um casal amigo nosso, né? Muito amigo meu. E ela dava MIT, ela me deu um monte de dica. E assim, eu me apeguei às duas, né? A Mitty já mais velha, da minha idade, um pouquinho mais velha que eu. E da Mitty, acho que era ovário, alguma coisa assim. Não era mama, não lembro. As duas morreram no mesmo dia. Nossa, mãe. No mesmo dia. Então, aquilo foi difícil. Foi muito difícil, entendeu? Então, assim, a minha história é positiva. Eu tô aqui. Vou vencer os 10 anos agora. Esses dias encontrei uma amiga, a mãe dela foi ter de novo com 80 anos. Então, quer dizer, sujeito estamos todos, né? Mas, assim, a história também, às vezes, tem desfechos que não são como a gente gostaria. Felizes, não sei. Porque também eu acho que tudo tem... A gente tem o tempo, Deus é maior, eu tenho muita fé. Eu rezo muito, eu acho que confio muito. Eu sempre falo que Ele é quem dirige, quem sabe. E eu não acho que... Eu tô aqui, eu sobrevivi porque eu sou melhor. Passei por toda essa experiência
Com a minha irmã também tendo. Nós duas tivemos diagnóstico de câncer no mesmo ano, minha irmã de pele. E minha irmã, infelizmente, em 2 anos e 9 meses, ela faleceu. Então, é complicado isso. Muito. Você estava passando pela sua dor e vendo a Andréia também passar por isso, né? E tipo assim, porque eu sobrevivi e ela não. Né? É uma coisa complicada. Para mim foi. Não sei, cada um lida como pode, com as suas ferramentas e tal. Mas eu acho que o que fica para mim é o enfrentar. Entendeu? Eu lembro que Andréia, às vezes a gente conversava e trocava alguma coisa. E eu falava, Andréia, tem um monte de gente que tá olhando pra gente com pena. E que morreu na frente da gente. Assim, morreu antes. Porque aconteceu pessoas que estavam preocupadas e aconteceu uma coisa, uma situação, um acidente, uma coisa, e acabaram falecendo antes da Andréia, e eu tô aqui ainda, então, né, bem antes de mim, eu espero. Bom, Deus sabe quando. Mas assim, então eu falava, vamos viver o hoje. Aproveitar. Amanhã, ninguém sabe. Qualquer um que atravessar a rua pode morrer. Qualquer um. Eu tava olhando, teve um moço ontem que infartou na fila de votação. Exato. Eu vi lá, acho que Barreirinha, sei lá, numa cidade. O cara infartou na fila. Então, acontece. Né? E então, acho que é isso. É a gente que talvez tenha mais modificado em mim, tipo, viva agora. Parar de ficar presa. Eu sou muito detalhista e aí querer controlar tudo. Aí, tipo, isso vale a pena? Me estressar porque eu deixei atrasar um negócio que vai ser uma multa de R$22. Tá, que saco ter que pagar R$22, mas paga R$22 que é melhor do que pagar remédio, entendeu? Valorizar coisas que de repente eu não me permitia, porque não sei o que. Não, vive. Essa é a mensagem, Maí, que você quer finalizar? Acho que é essa a mensagem. Nosso primeiro podcast. É essa a mensagem, exatamente isso. De viver hoje. Viva hoje, porque amanhã a Deus pertence e Ele sabe das coisas. Só isso. Muito bom. Obrigada, Maí, pela sua generosidade, compartilhar. Você é muito, muito, muito generosa. Obrigada de coração. Espero ajudar a vida de muitas pessoas que vão ouvir o podcast. Se tiver paciência, porque ficou longo. Mas se não ficasse, não era marinês. Um beijo, Maí. Obrigada, beijo, obrigada.